Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia para quem está vendo agora, para quem vai ver depois, boa tarde, boa noite, ou seja, o momento que você estiver ouvindo e lendo sobre esse assunto, eu espero que as reflexões estejam abertas, as percepções, a avaliação crítica também, né? Porque nós precisamos estar alertas com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, as dificuldades que nós temos de elaborar isso tudo. E com esse tema que eu trouxe para a gente refletir, eu quero deixar claro que não se trata de que nós precisamos regular o tempo todo e controlar os nossos sentimentos e emoções. O que eu trago aqui é para a gente pensar se eu estou conseguindo fazer isso, mais ou menos, se eu não estou conseguindo fazer, e que tipo de ajuda eu preciso para fazer isso. Porque quando se fala de autorregulação, a primeira ideia que se vem é o controle. E vários autores vêm pesquisando e trabalhando sobre isso, que não é o controle que vai nos auxiliar na convivência conosco e com os nossos pares. Então, sempre eu gosto de iniciar com uma gravura, e se a gente percebe nessa gravura, nós temos setas que indicam direções as mais variadas. E pode acontecer que eu fique parada exatamente olhando para essas direções e sem ter condições psíquicas, físicas, sentimentais de dar o primeiro passo ou de sair do espaço que eu estou. A crise que viemos, presenciando, vivenciando desde 2020, tem agravado o nosso jeito de ser e de estar no mundo, principalmente de ser e estar no nosso mundo interno. Nunca se buscou tanto afastamentos médicos, o que a maioria é o que dá conta de fazer, quando na verdade nós deveríamos buscar auxílio, ajuda técnica especializada, mesmo que seja médica, mesmo que seja psicológica, mesmo que seja abordagens de autoconhecimento e autoajuda. Qualquer que seja a sua praia, né, a sua vibe, procure auxílio e procure ajuda. Porque cada vez mais nós estamos sendo pressionados por resultados, nós estamos sendo massacrados por informações aos milhões e nós estamos nos perdendo, tanto na direção de caminhar, quanto na direção de olhar para nós mesmos. E em todos os movimentos que eu tenho participado, comunitários, profissionais, nas conferências de saúde do trabalhador, que a gente encerrou recentemente aqui no município, e começamos hoje, as conferências de saúde, é o momento onde nós precisamos atuar, participar e contribuir com as nossas convicções e com as nossas opiniões. Muita gente
está navegando em mares de desânimo, que pensa assim, não vou lá não, porque não vai resolver nada mesmo. Então, quando nós estamos com esse sentimento, é melhor a gente se juntar a quem tenha uma energia diferente, alguém que acredite que pode dar certo. Porque os movimentos sociais é o que nós temos como ferramentas, é o que nós temos enquanto escudo para que a gente caminhe promovendo a saúde, tanto nossa quanto daqueles que nós estamos cuidando. Principalmente nós que estamos falando para profissionais e com profissionais de saúde que somos. Então, se nós chegamos num patamar que nós acreditamos que as participações não resolvem, é melhor que a gente olhe para nós. E aí sim entra a autorregulação do comportamento, acompanhado de autopercepção e autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber como é que eu estou. Até para que eu possa iniciar qualquer caminhada que seja. Então, com esse propósito da gente entender um pouquinho, né, sobre a autorregulação, Augusto Cury traz uma afirmação e eu trouxe ela até porque eu achei ela viva de reflexões e de críticas, né? Se você não administrar a sua emoção, será um barco sem leme. Se nós pararmos nessa afirmação, nessa primeira frase, nós já temos um conteúdo imenso para ser trabalhado, conversado, refletido. E nós podemos ser dirigidos por elogios, aceitações, críticas e frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais chance de chegar ao seu destino. Se enfrentar tempestades, poderá afundar. O que eu chamo de crítica? Porque quando nós estamos num caminho, numa perspectiva, nós vamos buscar um autoconhecimento, uma autopercepção para que a gente não se afunde. Embora existam alguns casos de depressão, de tentativa de autoextermínio, nós precisamos nos perceber e perceber o nosso colega, a nossa equipe, a nossa família, para que isso não venha acontecer, porque não somos profissionais da saúde. E uma outra crítica que eu trago é: em que situação você é escravo da sua emoção? Nós já temos conhecimento suficiente para a gente não ser escravo tanto do pessimismo quanto do desânimo ou das críticas que recebemos. Considerando que o nosso ambiente de trabalho ele passa por transformações as mais variadas possíveis, e eu estou lendo sobre o envelhecimento do trabalho, que é uma outra fala que eu vou fazer para um outro grupo, o quanto nós estamos distanciando da nossa essência de ser humano, de ser espiritual ou alma, seja lá a sua crença, e nós estamos nos afogando, nos perdendo em mil atividades que nós nem paramos para medir, para avaliar e para saber por que é que nós estamos fazendo. Então, durante o meu estudo, né, a minha pesquisa sobre esse tema, eu fui olhando para mim mesma e me perguntando se eu estou me autorregulando, se eu estou me controlando ou se eu estou sem leme mesmo. E aí a gente precisa parar para pensar sobre essas possibilidades. Porque muitas vezes eu me coloco 100% para cuidar do outro e esqueço que se eu não cuidar de mim, eu não tenho condição de cuidar do outro. Então nós vamos ter profissionais frustrados, irritadíssimos, com muita raiva, com explosões, com falta de acolhimento, de respeito pelo usuário que te procura e pelo colega que eu preciso conviver em equipe, em grupo, até porque nós estamos falando de estratégias, né? E se nós estamos falando de estratégias da saúde, nós precisamos saber quais são as estratégias que eu estou utilizando para ser eu mesma, eu mesmo,
e como eu estou lidando quando surge uma situação que eu não sei como resolver. A grande maioria de nós vai explodir, porque nós estamos perdendo a habilidade, a capacidade de sentar, refletir e propor ideias que podem encontrar com outras ideias e surgir uma possibilidade de solução. Então, a autorregulação é isso. Ela não é um controle para que eu não possa expressar minha raiva, ou a minha alegria, ou a minha tristeza, ou a minha decepção. Quando nós falamos de autorregulação, eu percebi por que é que eu estou assim. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou me sentindo extremamente alegre numa situação que às vezes pode parecer aos outros uma loucura, uma manifestação de comportamentos ao contrário do aceitável? Então eu preciso avaliar todos os sintomas, tanto meu quanto do grupo com o qual eu convivo. Para que a gente tenha uma regulação, não no sentido de controle ou de total soltura no espaço e no tempo, sem saber o que eu estou fazendo e quem eu estou sendo. Então a gente precisa lembrar sempre, né, que a capacidade de gerenciar pensamentos, emoções, ações e motivação, através de uma série de estratégias pessoais que permitem o alcance de objetivos e resultados desejados. Por que isso, resultados desejados? Porque todos nós vivemos ligados à meta, a estabelecimento de metas. Então o médico tem que atender tantos pacientes, a enfermeira fazer tanto COPS, a técnica fazer tantas vacinações, né? Tantas vacinas em tantos usuários. Então nós somos pressionados por metas. E eu estou trazendo metas somente profissionais, mas vamos pensar nas metas pessoais, que também são fatores que, se eu não medir, se eu não avaliar, se eu não replanejar, pode ser um fator de adoecimento. Porque vivemos uma sociedade onde eu não posso não ter uma meta. E quando eu estabeleço uma meta, essa meta ela tem que satisfazer a terceiros e não a mim. Aí ela deixa de ser pessoal, concordam? Porque a meta pessoal é eu alcançar o objetivo de realizar bem as minhas tarefas, ser uma pessoa razoavelmente integrada ao social, ser uma pessoa que busca um bem-estar, dê o nome felicidade, alegria, né? Bom humor, isso é um bem-estar. Só que nós estamos invertendo. Nós estamos colocando os números e o sucesso em alcançar determinados números, ao invés de alcançar a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar no mundo. Então, toda vez que eu pensar em estabelecer uma meta, eu preciso pensar se eu consigo alcançá-la. Porque o maior número de frustrações entre nós, seres humanos, profissionais, é estabelecer metas num patamar que a gente não para medir, não para analisar o caminho que eu preciso de percorrer e a avaliação que eu vou fazer disso. Porque estabeleceu-se quanto mais difícil a meta que eu alcançar, mais competente eu sou. E competência, muitas vezes, não é medido por números. Eu preciso medir a qualidade com a qual estou chegando a obter esses números. A pensar quantas vezes eu deixei de explodir no dia. Mas quantas vezes essa não explosão me levou a uma gastrite, a uma enxaqueca, a um mal-estar intestinal,
a dores físicas e musculares. Isso não significa que quantas vezes eu deixei de explodir, no outro dia eu vou explodir todas as vezes. Isso é regulação. É eu parar para pensar por que é que eu estou irritada todos os dias quando eu vou para o trabalho. É eu parar para pensar por que em algumas ocasiões eu perco o bom senso. Que, aliás, nós estamos cheios deles. Porque quanto mais nós perdemos a nossa essência de ser e de estar, nós perdemos também o bom senso da convivência e harmonia, do bem-estar meu e do próximo que está convivendo comigo. Não que eu seja responsável pelo bem-estar dele, mas eu não posso ser, com o meu comportamento, o estraga-prazer do bem-estar dele. Percebem a complexidade dessa convivência? E muitas vezes eu não me atenho a isso. Então, quando eu estou falando de gerenciar os pensamentos, mas eu só pensei, não falei. O fato de nós pensarmos já desencadeou e já movimentou enzimas 1000 internas em nós. Por exemplo, eu estou numa reunião, então eu prefiro ficar calada, porque qualquer opinião que eu emitir pode ser que aumente o calor da discussão. Só que quando eu estou calado, não significa que eu vou estar bem comigo e com o grupo. Eu preciso me calar com a consciência de que o meu silêncio, ele pode ser prejudicial a mim e aos outros, ou não. Eu posso me calar com sabedoria, mas eu posso me calar com uma raiva contida muito grande. Isso é autoconhecimento. Quando eu estou gerenciando os meus pensamentos, eu preciso lembrar que o meu cérebro, o meu corpo, a minha corrente sanguínea, os meus batimentos cardíacos, eles sofrerão alterações. Já perceberam quando a gente sai cansado de uma reunião? É como se passasse um trator em cima da gente. Porque nós ficamos controlando e não regulando os nossos sentimentos. E aí vem a psicologia positiva, que não significa que a expectativa, né? A perspectiva da psicologia não significa que ela vai excluir os momentos ruins. A psicologia positiva traz para nós a possibilidade de uma leitura de que mesmo os momentos ruins, como é que eu vou lidar com eles? Eu posso me entristecer, me fechar no quarto, ou eu posso pensar que daquela situação eu posso criar outras possibilidades. Isso é autoconhecimento, isso é autopercepção positiva. Só que aí alguém pode pensar, professora, mas a gente vive num mundo que não é positivo. Mas eu pergunto, quem compõe esse mundo? Quem constrói esse mundo? Eu não posso fazer uma alusão ao mundo como se eu não fosse sujeito desse mundo e todas as mazelas fossem de responsabilidade de terceiros que não seja eu. Isso é autorresponsabilização. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo e uma ressalva é que quando eu venho falar sobre esses assuntos, a primeira pessoa para que eu olho sou eu. Para quando eu vou estudando, pesquisando, escrevendo e preparando, né, mentalmente a fala, eu tenho que pensar como é que eu estou. Porque vir expor, explorar um assunto sem que esse assunto faça parte da minha conjuntura emocional é meio esquizofrênico, é meio contraditório. Então eu preciso trazer esses conhecimentos para dentro da minha
da minha personalidade, do meu ser e repensar também. Então, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nós não temos a habilidade de retornar a um estado interno de equilíbrio. Às vezes nós levamos dias, algumas pessoas talvez horas, mas a maioria de nós vamos levar alguns dias para entrar de novo nesse processo de equilíbrio. Só que é interessante é perceber que enquanto nós estamos buscando equilíbrio para uma situação que aconteceu na semana passada, os conflitos e as situações problemas não deixaram de acontecer. Então nós estamos o tempo todo envolvidos por esse processo de gerenciamento dos nossos pensamentos, emoções, ação e motivação. Isso é constante. Não dá para congelar o tempo e não vai acontecer mais nada de ruim até eu voltar ao meu equilíbrio interno por essa situação que aconteceu há 4 dias. O mundo não parou, ele continuou. E muitas vezes, por essa continuidade, por essa impossibilidade de um mundo parar para eu me refazer, eu vou deixando que os fatos anteriores sejam congelados e colocados lá no quartinho escuro. Freud dizia do baú interno, né? Do nosso inconsciente, que está lá no baú, num canto escuro, coberto por muitas capas, onde a gente não tem acesso à chave. Só que o nosso inconsciente, ele é rebelde. Ele vem à tona mesmo que a gente não ache a chave para destrancá-lo. Então, o que a gente faz com isso? A gente vai elaborando as nossas situações anteriores junto com as que vão acontecendo. Tem algumas linhas conceituais que falam de repetição de padrão. De que enquanto nós não resolvemos alguma situação, ela vai se repetir em momentos e contextos diferentes, mas ela vai surgir como um desafio para que nós a encaremos de frente e buscamos soluções. E muitas vezes nós não vamos encontrar essa solução sozinhos. Nós precisamos de ajuda, nem que seja daquele amigo que a gente tem confiança em conversar. Nós colocamos muito para os nossos grupos de promoção à saúde, na Secretaria Municipal de Goiânia, de que a gente precisa conquistar alguém que a gente confie. Porque tem gente que fala assim, mas não dá para confiar em mais ninguém. Nós temos que ter essa habilidade, essa capacidade. Porque no hall de colegas, de amigos ou de pessoas que convivem conosco, sempre vai ter alguém que a gente possa conversar. E nós precisamos desses momentos. Nós precisamos esvaziar as caixas que estão se sobrecarregando para que a gente vislumbre outras possibilidades de buscar solução. A habilidade autorreguladora, ela permite analisar o ambiente. Muitas vezes eu vou analisar um ambiente, mas eu não consigo encontrar resposta ainda. E está tudo certo, está tudo bem. O que eu não posso é ficar lá, analisando o ambiente, sem encontrar resposta e não buscar auxílio. Às vezes eu preciso de parar. Eu preciso reavaliar. E nós não aprendemos a fazer isso. Nós vamos fazendo, sem prestar atenção nos resultados, se eles são bem-vindos ou não, se eles satisfazem ou não. E aí nós colocamos a culpa no trabalho. Então tem autores que colocam o trabalho como sendo o bruxo da história, como sendo um fator dos mais negativos. Mas nós havemos de lembrar que o desenvolvimento do trabalho foi algo conquistado por nós humanos. Os animais não têm essa clareza. Eles fazem seus ninhos, suas tocas, né? Suas ocas, seus buracos para se esconder, para procriar, mas eles não têm essa percepção da transformação que nós fazemos pelo trabalho. É pelo trabalho que nós conquistamos
novos ambientes, conquistamos os nossos desejos, transformamos a natureza. Ultimamente transformamos mais, né, para o lado pouco positivo, mas ainda é tempo de resgatar isso. Então, muitas vezes nós nos esquecemos quem somos e o que estamos fazendo. Nos nossos grupos que nós mantemos, né, mesmo virtualmente, nós percebemos o quanto as pessoas começaram a encontrar uma possibilidade de estar diferente naquele ambiente. Elas não deixaram de ser quem são, mas um ambiente onde é necessário uma avaliação mais detalhada, as pessoas conseguem estar lá, sair e continuar sendo quem são. Esse é o grande poder da autorregulação. Eu posso me regular num ambiente que é pouco propício a estar bem, a promover o bem-estar, mas eu saio de lá e continuo sendo essa diferença de ser e de estar. E nós estamos perdendo a essência do ser. Nós só estamos. E aí nós estamos num grupo, estamos em outro grupo, estamos em uma família, estamos em outro local de trabalho. Onde está a minha essência de ser? Porque cada vez que eu estou em um local, eu não posso permitir que esse ambiente anule a minha essência de ser. E quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou e como eu sou, a autorregulação ela não é uma punição e não é um controle rígido. Ela só é uma avaliação de uma visão ampla, fora daquela situação que eu estou vivenciando, até para perceber que os outros também têm o seu jeito de manifestar. Esse é o nosso maior desafio. Porque nós, na nossa composição, ainda individualista, né? Quando eu vejo só a mim, não vejo o grupo, eu preciso, eu exijo e quero que meus pontos de vista e as minhas opiniões sejam aceitos tal e qual. Mas eu não tenho a mesma abertura para aceitar o outro, os outros. E aí nós criamos um conflito de convivência. Porque quando eu tenho a convicção de que eu vou sair daquela discussão, daquela argumentação, como sendo eu promovo um desenvolvimento em mim e no outro. Quando nós não temos essa habilidade ainda desenvolvida, nós não caminhamos enquanto pessoas e enquanto profissionais. Porque não dá para separar. Nós somos, nesse momento, únicos. E a dificuldade de autorregulação pode provocar problemas nas nossas relações. Sempre frisando, não é o controle rígido, mas eu acolher a minha raiva e dizer para o outro por que eu fiquei com raiva. Eu acolher a minha dor e dizer, poxa vida, o que você fez agora me doeu profundamente. Mas aí, o que acontece? Eu não falo dos meus sentimentos, porque eu não sei o que o outro vai fazer com aquilo. Eu não sei se ele vai pôr no WhatsApp da unidade, eu não sei se ele vai me chamar de fraco, eu não sei se ele vai me dizer que eu estou fora da realidade, e aí eu me fecho. Só que eu me fecho num ambiente de trabalho, no outro ambiente de trabalho do qual eu faço parte, na minha família, na minha casa, na comunidade, e daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu não tenho abertura para o mundo externo. E aí o meu mundo interno ele vai ficando soterrado. Porque são nas relações internas e externas que nós nos construímos. Nós não construímos só a partir do externo e só a partir do interno.
Se a gente voltar lá na nossa primeira infância, né, de bebê, de crescer, de começar a engatinhar, ficar em pé, caminhar, ir para a escola, esse é o desenvolvimento do ser humano. Aquele menino, né, que foi criado lá no filme, criado pelos animais da floresta, ele não tem convivência com o ser humano. Ele se desenvolveu naquele meio com os animais. Ele não tem desenvolvimento social. Então, nós precisamos entender o que me leva a ser impulsivo, o que me leva a ser agressivo. Temperar o meu tempo com o tempo do outro. Esse tempero é um equilíbrio muito difícil de ser encontrado. Mas ele é um aprendizado que nós devemos praticar todos os dias. A gente não consegue de pronto. Então, quando eu não tenho essa facilidade dos relacionamentos interpessoais, a tendência é eu me afastar e criar algumas barreiras. Quando a gente fala de abuso de substâncias, nós estamos falando das lícitas e das ilícitas. Das lícitas é muito fácil, né? Eu vou no psiquiatra, começo a tomar uma medicação, mas eu também não percebo e não consigo entender e nem vou atrás e nem quero saber por que é que eu estou tomando tanto psicotrópico. Porque o psicotrópico, ele é bem-vindo, ok, mas eu preciso entender por que eu estou ingerindo. Se eu não me conheço e se eu não estou em busca disso, eu vou continuar sem resultados claros. E aí nós vamos falar das substâncias ilícitas. Antes era só o álcool, que é uma substância socialmente aceita. Mas hoje nós temos colegas nossos que se afastam do trabalho em função de drogas que não são aceitas socialmente. Isso passa por uma série de fatores, desde a sua história até a convivência consigo e com os próximos. Então, a gente encontrar esse equilíbrio de regular as nossas emoções a partir do nosso conhecimento é um desafio contínuo. Contínuo, não tem jeito de parar. Mesmo que eu esteja resolvendo uma situação que aconteceu ontem, hoje eu já tenho outras situações. Faz parte do ser humano vivo. Lembremos disso, né? A vida tem disso. E aí nós temos algumas fases que elas não são estanques, ok? Elas se misturam porque nós estamos elaborando várias possibilidades ao mesmo tempo. Então, eu tenho a fase de planificação, que é o planejamento, eu tenho a fase de execução, mas ao mesmo tempo que eu estou executando uma estratégia, me aparece outro fato que eu tenho que planejar junto. Caríssimos, por isso que nós somos classificados como animal racional. É para isso. E por isso. Porque se nós não fôssemos racionais, nós não precisaríamos disso. Se nós pertencêssemos a uma espécie que não desenvolveu inteligência, que não desenvolveu o raciocínio, que não desenvolveu as emoções, estava tudo diferente. Mas nós não teríamos as conquistas que nós temos hoje. Se nós pararmos para pesar, para avaliar, para registrar, nós temos muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Só que nós temos uma mídia que busca a promoção do que não é bom e nós vamos de encontro a essas emoções, a essas dores, a esses sofrimentos e vamos nos aniquilando e nos adoecendo. Eu já disse aqui várias vezes que eu não assisto jornal. Ah, mas então você é fora da realidade. De jeito nenhum.
convivendo com os meus pares, convivendo com atendimentos, convivendo com outros colegas que fazem o mesmo atendimento, a gente não precisa assistir o jornal para ver só violência e notícia ruim. Às vezes é interessante que a gente tome conhecimento de algum fato. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma palestra para o PSE, para os grupos dentro das unidades de saúde, nós precisamos sim de conhecimento sobre determinados fatos, sobre determinados acontecimentos. Por exemplo, conversar com as crianças sobre violência sexual, conversar com as mulheres sobre violência doméstica. Isso não é estar alheio ao que está acontecendo, mas eu preciso pesquisar, estudar, conversar com as pessoas sobre os assuntos que acontecem. Mas eu preciso saber separar o que eu consigo auxiliar e resolver e aquilo que eu não consigo. Eu converso muito com uma colega assistente social, que eu falo muito para ela, cuidado para você não adoecer, porque você tem uma expectativa de que você vai solucionar todos os sofrimentos do mundo. E a gente não consegue. Mas aí então eu preciso me preparar para, quando eu for lidar com um fato violento, triste, com características de vulnerabilidade acentuada, eu preciso entender qual é o meu papel pessoal e qual é o meu papel profissional. Então, essas estratégias nós vamos construindo. E ainda afirmo mais, nós não temos todas as estratégias estabelecidas. Porque uma ação que eu utilizei para resolver uma situação, talvez, na grande maioria das vezes, ela não vai servir para outra. Então, olha só, nós somos seres ricos de criatividade, de possibilidades, onde eu vou aprendendo com alguma situação e posso resolver uma outra ou criar uma nova possibilidade de resolução. Então, todas essas fases de planejamento, de execução, de autorreflexão, elas estão acontecendo o tempo todo. Porque às vezes você está fazendo uma reflexão sobre um assunto que você acabou de vivenciar e vai chegar a outra situação. Dá para paralisar a situação? Não. Dá para você organizar os seus pensamentos e dizer, esse já está no caminho da resolução, então eu vou resolver esse. Porque uma outra coisa sobre metas, que nós temos que ter bem claro, é como é que eu vou resolver cada situação que chega até mim. E muitas vezes nós precisamos de responsabilizar o outro ser humano que está me trazendo uma situação, não no sentido de responsabilizar porque ele é culpado, mas porque ele também é participante e ele é um sujeito daquela situação. E o que acontece? Ou nós absorvemos tudo ou nós largamos tudo. Então precisa haver uma leitura crítica sobre isso. Por exemplo, eu trabalho muito com readequação de função. E muitas vezes, nem o gestor e nem o servidor que foi readequado, ele se preocupa com o plano de trabalho. Só que o plano de trabalho é uma ferramenta, é um instrumento que conclui o processo dele para uma secretaria acima da minha. Então, nesse momento, eu tenho que responsabilizá-los por isso. Eu não vou resolver a situação, porque quem escreve o plano de trabalho é o gestor imediato do servidor e ele mesmo. Então, nesse momento, eu responsabilizo. Uma usuária que tem não sei quanto tempo, 2, 3 anos, 5 anos, que não fez uma avaliação. Nesse momento, eu não preciso ser agressiva e nem devo ser agressiva com a sua negligência, mas eu tenho que responsabilizá-la por
qualquer alteração de saúde que ela tiver, não a equipe da estratégia. Percebe que a gente precisa estar refletindo, planejando, avaliando, porque quando eu faço essa reflexão, eu estou me avaliando e avaliando a situação, para ver se o que eu me propus foi alcançado. Se não foi alcançado, vamos tentar não nos menosprezar ou achar que nós somos menos competentes. Para cada situação, nós vamos ter um momento diferente, tanto no ambiente quanto eu estou diferente para cada situação. Então, perceber que nós podemos transitar num processo de hora eu estou bem, hora eu não estou muito legal, tem horas que eu estou mais triste, eu estou mais com uma energia mais rebaixada, tem hora que eu estou com uma energia mais elevada. Isso é autorreflexão. Porque muitas vezes a gente acaba não valorizando a si. E se eu não me valorizo, que expectativa eu vou ter do outro sobre a minha pessoa, sobre os resultados que eu estou apresentando? Então a gente precisa ter bem claro isso, né? Por quê? Quando nós estamos falando de alguns conceitos, vem a ciência, né, os teóricos, e vão trazendo coisas para a gente estudar e pensar. Muitas vezes são coisas que nós fazemos no dia a dia sem uma classificação nominal. Então, a metacognição, né, que pode ser uma palavra totalmente diferente, é o que nós falamos sobre a consciência e a capacidade de gerenciar o próprio pensamento. Mais uma vez, volto a afirmar, não se trata de ser positivo o tempo todo. Porque no meio de um caos, se eu sou positivo o tempo todo, está faltando reflexão. Está faltando avaliação. Está faltando eu perceber quem sou eu no meio dessa situação. Porque em meio a um caos eu vou ter situações onde eu consiga sair com novos planejamentos e tem situação que vai me entristecer, vai me desequilibrar, porque de imediato eu não tenho resposta. Como aconteceu com a pandemia. Então, nós temos situações que nós precisamos pensar com ânimo, com capacidade de resolutividade, mas tem situações que a gente não vai conseguir. Tá, então o que eu faço com isso? Eu posso conversar com outras pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm outras abordagens e encontrar uma resposta razoável. Agora, quando eu penso o tempo todo que algo não vai dar certo, que isso não tem resposta, que já fez isso, não já resolveu, então é melhor a gente pensar, além de refletir sobre o pensamento, refletir sobre nossas emoções. Porque se eu estou o tempo todo, 24 horas por dia, 30 dias no mês, pensando que nada vai dar certo, eu preciso de procurar uma ajuda, eu preciso pesquisar, eu preciso ler, eu preciso de uma ajuda profissional. Então a gente precisa se ater para que o nosso conhecimento seja positivo. Eu não preciso ficar o tempo todo elevando as minhas qualidades, mas nem também rebaixando os meus defeitos. Porque os meus defeitos podem ser uma válvula de crescimento. Se eu sou uma pessoa muito impaciente, então tem que rever onde eu fico impaciente e quais as situações que eu sou paciente. Porque tem. Ninguém dá conta de ser impaciente o tempo todo. Tem algumas situações, tem alguns alimentos, tem alguns filmes, tem alguns momentos que nós somos pacientes. Eu não posso ser uma pessoa impulsiva o tempo todo.
Em que situações eu sou impulsiva? Em que situações eu me torno mais agressiva? A minha agressividade é no sentido de querer fazer ou ela é destrutiva? Isso é autoconhecimento. Porque se eu sou impaciente, impulsiva e agressiva, eu não consigo refletir sobre os meus pensamentos. Eu não consigo gerenciar as minhas emoções. Eu não consigo me gerenciar. E a autorregulação está falando sobre isso. Não está falando sobre controle. Eu preciso saber regular, porque eu posso manifestar minha raiva, mas não de um jeito que eu destrua o outro e me destrua também. Porque tem coisas que você não vai gostar mesmo. Então diga isso, mas diga isso de uma forma civilizada. Isso é me conhecer. Isso é gerenciar as minhas emoções, porque senão eu vou me calando a tal ponto que eu não consigo crescer enquanto pessoas. Autocontrole, que é para manter o foco e a direção da ação, vamos afirmar de novo, esse controle não é para você se ressachar de uma forma que você desapareça. É o gerenciar. Monitorar, para que eu chegue a uma eficácia, uma eficiência. Eu preciso obter eficácia nas minhas ações. Eu preciso ser eficiente naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso chegar ao final do dia e conseguir fazer uma reflexão no sentido de que, bom, hoje eu fiquei com raiva disso. Na hora eu não consegui falar. Mas amanhã eu preciso tirar isso da minha cabeça. Eu preciso conversar com a pessoa. Pelo momento que nós passamos socialmente, principalmente em nossa saúde, nós temos alguns não, né? Vou me corrigir, muitos desafios, muitas situações a serem melhoradas. E aí o que acontece? Nós não nos unimos formalmente em movimentos sociais. Nós vamos brigar individual, brigando, reclamando para o usuário, brigando com o colega. Isso só vai aumentar o nosso adoecimento físico e emocional. Eu não estou sendo eficiente. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro. Ok, você conseguiu resultados numéricos. Qual foi o seu dispêndio de energia, o seu investimento de energia para chegar nesses números? Como é que quais são as estratégias que você vai utilizar no final do dia para repor a energia gasta? Porque no dia seguinte você vai precisar dela. Isso é monitorização. Isso é eu me monitorar, eu olhar para mim e falar assim, hoje eu estou cansada, eu estou irritada, eu preciso pedir ajuda. Ah, professora, não vai resolver, porque todo mundo está com esse quadro. Não, tem gente que consegue. Eu tenho um colega de trabalho que eu tiro o chapéu para ela. Quando eu estou muito cansada, muito irritada, eu falei, preciso de ajuda. Esse caso eu não consigo conduzir sozinha. Então a gente senta, conversa tecnicamente, né? E tenta resolver. Então tem coisas que a gente chama de competência emocional. Ah, mas então se eu não tiver isso, eu não tenho competência emocional? Talvez ela precise de ser regularizada. Ela precisa ser percebida com mais cuidado, percebida com mais carinho, com mais alto amor. Porque quando nós vamos ajudar alguém, a gente utiliza muito isso, né? O afeto. Basta fazer um chá de fralda, aniversariantes do mês, uma comemoração que todo mundo doa comida, todo mundo faz aquela festa, ok. Meia hora, uma hora, beleza. Voltou ao que era.
E no meio desse movimento, né, afetuoso, tem pessoas que não conseguem estar lá. Ah, então ela é incompetente emocional? Não, é uma escolha. E a minha competência emocional eu posso escolher. Ou eu sou uma pessoa afetuosa, ou eu sou uma pessoa mais retraída, ou eu sou uma pessoa que é do povão, ou eu sou uma pessoa que não gosta muito do auê. E não é uma incompetência emocional, é uma regulação. Só que essa regulação eu tenho que estar clara para mim. Para quando alguém me chamar de antissocial, eu tenho uma resposta racional, educada e civilizada para dizer por que eu não gosto de aglomeração. Porque a gente não tem esse costume. Ah, eu não gosto de muita gente. Todo mês essa palhaçada de aniversariantes do mês. Não. Eu prefiro parabenizar, cumprimentar a pessoa. Porque cada um de nós vamos nos movimentar de um jeito diferente. O que eu não posso é estar na carinha vermelha o tempo inteiro. Eu posso transitar por essas setas, como pelas setas lá da gravura do primeiro slide. Às vezes eu saio do azul para o alaranjado instantaneamente. Mas eu posso voltar para o amarelo, né? Eu posso dar uma equilibrada. Porque também nós vivemos um momento e muitos desafios que não dá para ficar no azulzinho o tempo todo. Porque se eu estiver no azulzinho o tempo todo para o outro, eu estou no vermelho para mim. Então eu preciso procurar um meio termo, onde eu possa caminhar nessas setas, sem me destruir, sem destruir o outro, reconhecendo que eu consigo regular as minhas ações, lembrando que eu não preciso estar 100% feliz, 100% alegre, 100% disponível 365 dias por ano. Quando eu não estiver nessa disponibilidade, que eu saiba comunicar com o outro. Que eu saiba dizer, olha, hoje eu não estou com muita conversa, eu não estou bem hoje, eu vou ficar mais no meu canto. Ou mesmo que eu tenha que atender as pessoas, eu consigo conversar com a minha colega e dividir a tarefa. Eu sei que não é fácil. Eu ando muito nas unidades. Não é fácil, mas a gente precisa tentar. Para que a gente tenha uma percepção interna e externa o mais próximo do adequado, o mais próximo do estável. Eu agradeço e sugiro que pensemos nisso, principalmente nesse momento tão conturbado, mas também cheio de possibilidades de despertamento. Obrigada.